Meus pais me mostraram a porta na noite de Natal, convencidos de que eu imploraria por misericórdia. Eu não implorei. Cancelei os pagamentos da hipoteca deles e observei o conforto deles desmoronar. O frio em Curitiba tem um jeito especial de atravessar as roupas e se instalar bem no fundo dos ossos, especialmente no final de dezembro. Mas naquela noite específica de Natal, o frio lá fora não era nada comparado à temperatura glacial dentro da minha casa de infância. Geada caía em lençóis espessos e pesados, o tipo de frente fria que cobre as janelas de branco e torna as ruas completamente intransitáveis. Dentro de casa, a sala de jantar cheirava a peru assado, farofa de sálvia e o cheiro amargo e sufocante de uma família se despedaçando. Meu nome é Elara Voss. Tenho 34 anos e por 12 anos exaustivos comprei a ilusão de uma família amorosa com meu próprio sangue, suor e score de crédito. O peru ainda estava quente sobre a longa mesa de mogno quando meu pai, Garrick Voss, se levantou com tanta violência que a cadeira tombou para trás e bateu contra o piso de madeira. Seu rosto estava num tom de vermelho que eu só tinha visto poucas vezes na vida, um carmesim escuro e pulsante que geralmente significava que alguém ia perder o emprego ou a dignidade. Ele ergueu um dedo pesado e calejado e apontou direto para a porta de carvalho pesada da frente. Se você está escolhendo esse estranho em vez do seu próprio sangue, pode sair da minha casa agora mesmo, rugiu ele, a voz ecoando nos tetos altos que eu secretamente paguei para consertar 3 verões atrás. Ele não esperou resposta. Subiu as escadas pisando duro, as botas pesadas batendo no carpete, e desceu 2 minutos depois segurando uma mochila azul desbotada. Era a mesma mochila que eu usava nos treinos de atletismo do ensino médio, há uma vida. Ele tinha enfiado ali alguns suéteres e jeans aleatórios que pegou no armário do meu antigo quarto. Caminhou direto até mim e jogou a mochila. Ela bateu nas minhas botas com um baque patético, derrubando uma meia cinza no chão polido. Ele se inclinou perto, o hálito cheirando a uísque caro que eu tinha comprado para ele no Natal anterior. Você vai estar implorando para voltar amanhã de manhã, disse ele, a voz baixando para um rosnado baixo e venenoso. Ele tinha certeza absoluta. Olhou para mim não como uma filha, mas como uma funcionária insubordinada que tinha esquecido seu lugar. Acreditava que, sem o poderoso nome da família Voss, eu não era nada. Achava que o frio cortante lá fora quebraria meu espírito antes da meia-noite. Olhei para ele. Olhei para minha mãe, que de repente ficou muito interessada em examinar a borda da taça de vinho. Olhei para meus irmãos mais novos, que assistiam à cena como se fosse um programa de televisão no horário nobre, e então olhei para Soren, meu namorado, que estava de pé quieto ao meu lado, a presença dele um ancoradouro calmo e firme num quarto cheio de caos. Eu não gritei, não chorei. Não caí de joelhos pedindo desculpas pelo crime terrível de finalmente me defender. Me abaixei, peguei a mochila azul desbotada, fechei o zíper e saí pela porta da frente para dentro da tempestade uivante. A pesada porta de madeira bateu atrás de mim, o trinco clicando no lugar com um estalo agudo e final. Nos dias seguintes, sentada no calor quieto do apartamento de Soren, eu não implorei. Em vez disso, abri meu laptop e, quieta e metodicamente, desliguei cada conta, cada assinatura, cada apólice de seguro e cada pagamento financeiro enorme que eu fazia em meu nome para manter a vida perfeita e privilegiada deles, flutuando por mais de uma década. E assim simplesmente me recostei e observei o mundo confortável e arrogante deles desmoronar completamente, um serviço desconectado de cada vez. Mas para entender como chegamos a esse momento explosivo e como acabei segurando as chaves da existência inteira deles, preciso voltar ao começo. Deixe-me levar, de volta a 16 anos, para o escritório apertado e empoeirado nos fundos da empresa de suprimentos agrícolas do meu pai. Eu tinha 18 anos, recém-saída do ensino médio e completamente ingênua. Meu pai havia começado o negócio do nada uma década antes, carregando tubos de PVC pesados e aspersores numa van velha e enferrujada. Quando me formei, a empresa finalmente começava a dar lucro de verdade, expandindo para empreendimentos residenciais nos subúrbios. Minha mãe, Lirael, cuidava do que ela chamava de lado social do negócio. Na realidade, isso significava que ela passava os dias vestindo roupas caras, frequentando eventos de clubes de jardinagem locais
e bajulando donos de casa ricos enquanto tomava vinho branco. Ela era o rosto do sucesso da família Voss, enquanto meu pai era o motor barulhento e agressivo. Eu, por outro lado, era esperada para ser a maquinaria silenciosa que mantinha tudo funcionando. Começou de forma inocente. Meu pai me chamou para o escritório numa noite úmida de verão, deslizou uma pilha enorme e desorganizada de recibos manchados de graxa pela mesa e disse que eu tinha boa cabeça para números. Comece a colocar isso numa planilha, Elara, disse ele, batendo no meu ombro. Vai construir caráter. A família constrói o império junto. Fiquei acordada até as 2 da manhã naquela primeira noite, ensinando a mim mesma um software de contabilidade, enquanto meus amigos estavam em festas de formatura. No final do primeiro mês, eu estava conciliando extratos bancários, cobrando faturas não pagas e equilibrando o talão de cheques da empresa. Família em primeiro lugar, meu pai sempre pregava na mesa de jantar, e como uma idiota, engoli cada palavra. A faculdade veio em seguida. Eu sempre sonhei em me mudar para São Paulo, trabalhar numa grande firma de contabilidade corporativa, vestir ternos elegantes e morar num apartamento alto, mas meu pai me convenceu a me matricular na universidade local. Disse que era temporário, só para manter o negócio estável durante uma grande fase de expansão. Prometeu que, assim que as coisas se acalmassem, eu poderia correr atrás dos meus sonhos de grande cidade. Então fiquei. Ia e voltava de casa, morando no meu quarto de infância, passando os fins de semana fazendo projeções de fluxo de caixa e escrevendo propostas para novos loteamentos, em vez de ir a jogos de futebol ou namorar. Quando me formei aos 22 anos, o negócio tinha crescido muito, mas a gestão financeira do meu pai era um desastre. Ele tinha o hábito de se estender demais, pegando empréstimos com juros altos para equipamentos de escavação novos que ficavam parados metade do ano. O score de crédito pessoal e empresarial dele era péssimo. Foi quando a armadilha real foi armada. Estávamos sentados à mesa da cozinha tomando café da manhã. Ele me serviu uma xícara de café, olhou nos meus olhos e pediu que eu colocasse a hipoteca do segundo armazém da empresa no meu nome. É só papelada, Elara, disse ele suavemente. Seu score de crédito é impecável. Na verdade, vai ajudar a construir seu perfil financeiro. Somos família. Nós nos protegemos. Eu tinha 22 anos. Confiei nele. Assinei os documentos sem contratar meu próprio advogado, me amarrando a uma dívida comercial enorme. Foi como uma represa se rompendo. Uma vez que aquele primeiro empréstimo grande estava no meu nome, todo o resto naturalmente veio para mim, porque era mais fácil. As contas de luz da nossa casa de 5 quartos foram transferidas para meu nome, porque era mais simples eu pagar do conta conjunta, onde meu salário magro era depositado. Depois veio o pacote de internet de alta velocidade premium. Depois o plano familiar de celular com dados ilimitados para 5 linhas. Eu trabalhava 60 horas por semana, dirigindo para fornecedores atacadistas antes do amanhecer, brigando com fornecedores por descontos e ficando no escritório até meia-noite para preparar documentos fiscais. Meu contra-cheque oficial mal passava de um salário de auxiliar iniciante, mesmo eu funcionando como diretora financeira de uma operação local de milhões de reais. Sempre que eu educadamente sugeria que merecia um aumento, ou talvez alguma participação real na empresa que eu gerenciava, meu pai usava sua arma favorita. Não ficamos mesquinhos um com o outro, Elara. Família apoia família. Não seja gananciosa. E minha mãe estendia a mão pela mesa, batia na minha mão e dizia o quanto estavam orgulhosos de ter uma filha tão responsável. Eu estava completamente cega para o fato de que não era uma sócia no império deles. Eu era uma refém. Para entender completamente o peso da âncora que me arrastava para baixo, você precisa conhecer os filhos de ouro da família Voss. Primeiro havia minha irmã, Silva. Silva é 4 anos mais nova que eu, mas em termos de maturidade e responsabilidade, estávamos separadas por anos-luz. Enquanto eu me enterrava em códigos fiscais e margens de lucro, Silva decidiu que seria uma fotógrafa freelance visionária. Não há nada de errado em perseguir as artes, mas a versão de Silva de ser artista envolvia basicamente ficar em cafeterias, atualizar a estética das redes sociais e exigir os equipamentos de mais alta qualidade que o dinheiro pudesse comprar. Quando ela fez 22 anos, convenceu meus pais de que não conseguiria lançar o negócio de fotografia de casamentos
sem um corpo de câmera específico e absurdamente caro e 3 lentes premium. Quando os cartões de crédito do meu pai estavam no limite, ele simplesmente disse a Silva para falar comigo. Só coloca no seu cartão. Ela choramingou, encostada no batente da porta do meu escritório. É um investimento. Eu te pago de volta no primeiro grande casamento. Eu paguei. 3.500 passados no meu cartão de crédito pessoal. Aquele equipamento ficou guardado na caixa acolchoada na garagem por 8 meses antes de ela se dar ao trabalho de ler o manual. Mas a câmera foi só o começo. Silva insistiu que precisava de um veículo confiável e com cara profissional para ir a reuniões com clientes. Como sua renda era inexistente, nenhuma concessionária aprovaria. Então meu pai marchou para meu escritório novamente, usando o mesmo pesado trip de culpa sobre unidade familiar, e me forçou a coassinar o leasing de um SUV de luxo novinho. Todo mês, como um relógio R$450, evaporavam da minha conta para pagar um carro que eu nem tinha permissão de dirigir. Silva tratava minha conta bancária como um poço dos desejos mágico. Havia cobranças por armazenamento em nuvem premium, assinaturas de software de edição profissional e filiações a associações exclusivas de fotografia. O momento mais enfurecedor veio alguns anos atrás, quando notei uma cobrança de R$2.000 por passagens e um hotel de frente para a praia em Florianópolis. Quando confrontei ela, revirou os olhos e disse que era um retiro crucial de networking para profissionais criativos. Mais tarde descobri, por post de uma amiga mútua nas redes, que ela passou 4 dias bebendo caipirinhas num iate. Quando exigiu dinheiro de volta, meu pai interveio, gritando comigo por sufocar o processo criativo da minha irmã. Engoli a raiva, paguei a fatura do cartão e continuei trabalhando. Depois havia Riven, o caçula da família, 9 anos mais novo que eu e o menino de ouro indiscutível, que não podia fazer absolutamente nada errado. Se Silva era um vazamento financeiro irritante, Riven era um buraco enorme no casco da minha vida. Quando Riven chegou à idade da faculdade, a dinâmica em casa já estava totalmente estabelecida. Elara cuida das coisas chatas de adulto. Todo mundo mais pode se encontrar. Riven se matriculou na faculdade comunitária local, supostamente para estudar administração. Na realidade, ele se especializou em dormir até meio-dia e jogar videogames online até o amanhecer. Ele largou as aulas 3 semestres seguidos. Não reprovou. Largou completamente porque esqueceu de fazer as tarefas. E quem pagou a mensalidade toda vez que ele se rematriculou? Eu. Transferi os fundos da minha conta corrente, rezando para que aquele fosse o semestre em que ele finalmente crescesse. O setup de jogos dele sozinho era um monumento aos meus salários roubados. Teclados mecânicos com luzes, 2 monitores de alta definição, torres de computador customizadas. Eu pagava o pacote de internet gigabit top de linha, atualizado 2 vezes porque Riven reclamava que uma fração de segundo de lag estragava seu ranking competitivo. Mas o pior incidente com Riven, o que realmente provou como minha família tinha se tornado distorcida, aconteceu quando ele tinha 21 anos. Ele estava dirigindo seu sedã velho, mexendo no celular enquanto tentava trocar de música, e bateu na traseira de uma mulher num semáforo. Amassou o para-choque dela e causou chicote severo. A mulher ameaçou chamar a polícia e fazer uma reclamação enorme no seguro. Riven, apavorado de ganhar ficha criminal, ligou para nosso pai chorando. Meu pai me arrastou para a cozinha à meia-noite. A mulher está disposta a resolver fora do tribunal por R$8.000 para cobrir os reparos do carro e as contas médicas dela, disse ele. O rosto pálido. Nossos prêmios de seguro vão disparar se ela registrar isso. Elara, preciso que você faça um cheque da sua conta poupança para ela. Olhei para ele incrédula. Eu tinha economizado aquele dinheiro por 3 anos, esperando finalmente dar entrada num pequeno apartamento próprio para sair do meu quarto de infância. Esse é meu dinheiro de fuga, disse a ele, a voz tremendo. Ele bateu a mão no balcão. Ele é seu irmão, gritou. Você vai deixar um erro destruir o futuro inteiro dele por alguns milhares de reais? Você é egoísta, Elara. Completamente egoísta. Chorei até dormir aquela noite. Na manhã seguinte fui ao banco. Retirei um cheque administrativo de R$8.000 e entreguei para a mulher.
Riven nem me olhou nos olhos quando murmurou um obrigado rápido. Ele já estava de volta aos videogames naquela tarde. Meu fundo de apartamento tinha sumido e eu fiquei presa por mais 5 anos. Você pode estar se perguntando onde minha mãe, Lirael, estava em todo esse caos. Ela estava bem ali, escondida à vista de todos, a facilitadora silenciosa que se beneficiava da minha escravidão financeira tanto quanto o resto deles. Minha mãe nunca gritava, nunca exigia coisas como meu pai. Em vez disso, usava uma arma muito mais suave, mas incrivelmente mortal: incompetência armada e agressão passiva. Lirael alegava que nunca conseguia entender tecnologia ou bancos modernos. Ah, Elara, você é tão esperta com números, ela arrulhava, me entregando uma pilha das contas pessoais dela. Pode só colocar isso na sua planilhazinha mágica? A planilhazinha mágica incluía um débito automático mensal enorme para uma academia VIP de elite, com massagens semanais e acesso à sauna. Incluía pacotes de TV a cabo premium para ela assistir programas de culinária sem fim. Incluía kits caros de entrega de refeições orgânicas que ela raramente se dava ao trabalho de cozinhar. Mas o momento em que a ilusão do amor maternal doce da minha mãe finalmente se quebrou aconteceu quando eu tinha 28 anos. Chamo de o susto médico. Era meados de abril, o auge da temporada de impostos. Eu tinha trabalhado 14 horas por dia por 6 semanas seguidas, vivendo de café preto e 3 horas de sono por noite. Estava sentada à mesa quando uma onda de tontura me acertou tão forte que não conseguia enxergar direito. Meu peito apertou, o braço esquerdo ficou dormente e eu desabei no chão do escritório. Um dos funcionários do armazém me encontrou e chamou uma ambulância. Fui levada para a emergência, apavorada achando que estava tendo um ataque cardíaco antes dos 30 anos. Os médicos fizeram uma bateria de exames, me ligaram num eletrocardiograma e finalmente diagnosticaram estresse agudo severo e exaustão física. Meu corpo literalmente estava desligando por carregar o peso de 5 adultos. Fiquei naquela sala de hospital estéril e brilhante por 6 horas com 4 soros pingando no meu braço. Estava sozinha. Tinha mandado mensagem no grupo familiar que estava na emergência. Ninguém veio. Por volta das 20, meu celular vibrou na bandeja plástica ao lado da cama. Era minha mãe. Atendi, a garganta seca, esperando uma voz frenética e preocupada perguntando se a filha mais velha ia sobreviver. Elara, querida voz de Lirael, flutuou pelo alto-falante, soando ligeiramente irritada. Escuta, estou na recepção do estúdio de yoga e estão dizendo que seu cartão de crédito foi recusado na renovação da minha matrícula. Você mudou o CEP do endereço de cobrança de novo? Fiquei ali deitada, olhando para as placas do teto, o bip constante do monitor cardíaco, o único som no quarto. Ela não perguntou como eu estava. Não perguntou o que o médico disse. Só se importava que o cartão de plástico que alimentava o conforto dela tivesse tido um problema técnico. Dei o CEP correto de cobrança, desliguei o telefone e virei o rosto para a parede. Não chorei. Algo dentro de mim, algum poço profundo de devoção filial, simplesmente secou completamente naquele exato segundo. Percebi então que eu não era uma pessoa para eles. Eu era um utilitário. Era uma máquina de ATM que por acaso respirava, e estava na hora de fechar o banco. Se você acha a história comovente e empática com o que Elara passou, por favor curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário com o nome da cidade onde você mora. Todo comentário ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Muito obrigada. Avançando para o início dos meus 30 anos. Nessa altura, eu era uma veterana experiente do circo da família Voss, completamente entorpecida às demandas sem fim e ao dreno financeiro constante. Tinha aceitado meu destino. Achava que simplesmente viveria no meu apartamento apertado, dirigindo meu sedã de 10 anos, pagando as contas deles até o dia que morresse. Mas o universo tem um jeito engraçado de jogar uma chave inglesa nos seus planos perfeitamente miseráveis. Essa chave veio na forma de um homem chamado Soren. Conheci Soren numa conferência regional de tecnologia de irrigação no centro da cidade. Meu pai me obrigou a ir, dizendo que era crucial para nossas projeções de negócio entender os novos controladores inteligentes que estavam chegando ao mercado. Era um evento incrivelmente seco e chato, cheio de homens de meia idade distribuindo cartões de visita com agressividade. Eu estava parada perto de uma barraca que mostrava sensores de umidade remotos,
procurando desesperadamente uma saída, quando Soren se aproximou. Soren era desenvolvedor de software especializado em sistemas agrícolas remotos. Ele era completamente diferente dos homens da minha família. Onde meu pai era barulhento e dominador, Soren era calmo, firme e falava com uma confiança quieta que me deixava imediatamente à vontade. Acabamos almoçando no café do centro de convenções. Pela primeira vez em mais de uma década, tive uma conversa com um homem que realmente escutava o que eu dizia. Ele perguntou sobre meu background em contabilidade, minhas ideias sobre algoritmos de eficiência, e nenhuma vez me interrompeu ou falou por cima de mim. Começamos a namorar devagar. Era uma revelação estar com alguém que tinha limites normais, alguém que não via cada interação como uma transação. Mas o ponto de virada real, o momento que alterou fundamentalmente a trajetória da minha vida inteira, aconteceu alguns meses no relacionamento, quando Soren veio ao meu apartamento para um jantar tranquilo de sábado à noite. Eu estava na cozinha cortando legumes, completamente distraída, enquanto Soren esperava perto da ilha. Eu tinha deixado descuidadamente uma pilha enorme de correspondência chegando no balcão. Era o primeiro do mês, o que significava a avalanche usual de extratos. Soren, só fazendo conversa fiada, olhou para baixo. Pegou um envelope grosso, franziu a testa e olhou para mim. Elara, perguntou ele, a voz completamente neutra. Por que todas essas contas estão no seu nome? Congelei, a faca de cozinha pairando sobre um pimentão. Tentei rir, usando a mesma desculpa cansada que usava comigo mesma há anos. Ah, você sabe, expliquei, acenando a mão com desdém. É mais fácil assim. Eu cuido das finanças da empresa, então faz sentido passar tudo pelos meus portais. Meu pai é péssimo com tecnologia. Soren não riu. Colocou o envelope de volta gentilmente e pegou outro, depois outro. Olhou os endereços de retorno e os nomes nas janelas dos envelopes. Isso não são só contas de luz, Elara, disse ele. O tom ainda perfeitamente calmo, sem nenhum julgamento. Tem um leasing de veículo de luxo aqui para Silva Voss. Tem uma apólice de saúde premium cobrindo 4 adultos. Tem até uma matrícula de academia VIP, em nome de Lirael Voss. Senti meu rosto esquentar. Me senti profundamente envergonhada, como se alguém tivesse ligado um holofote brilhante num quarto muito bagunçado e sujo que eu tinha escondido no escuro. Quis defendê-los. Quis recitar os discursos ridículos do meu pai sobre família em primeiro lugar. Mas olhando nos olhos claros e racionais de Soren, as palavras travaram na garganta. Isso não é normal, Soren, acrescentou baixinho. Ele não chamou minha família de sanguessugas. Não disse que eu era burra. Apenas afirmou um fato simples e inegável. Não era normal uma mulher na casa dos 30 carregar o peso financeiro de 4 adultos capazes enquanto morava num apartamento minúsculo e dirigia um carro velho. Aquela simples observação, aquele espelho de normalidade que ele ergueu, rachou a fundação do meu mundo inteiro. Naquela noite, muito depois de Soren ir embora, não consegui dormir. O silêncio no meu apartamento era ensurdecedor e as palavras dele ecoavam sem parar na minha mente. Isso não é normal. Levantei da cama, fiz uma jarra de café preto forte e abri meu laptop. Era hora de parar de me esconder da verdade. Motivada pela preocupação gentil de Soren, decidi fazer o que eu fazia melhor. Eu ia auditar minha própria vida. Abri uma planilha Excel em branco e comecei a entrar em todos os portais, dashboards bancários e contas de cobrança que conseguia lembrar. Levou horas. Quanto mais eu cavava, mais enjoada ficava. Puxei extratos bancários de uma década inteira. Categorizei meticulosamente cada despesa, criando um livro-razão abrangente da minha própria exploração. Os números subiam com velocidade aterrorizante. Olhei para o plano de internet de alta velocidade premium, atualizado várias vezes só para Riven atirar em zumbis virtuais sem 1 milissegundo de lag. Olhei para as taxas enormes de armazenamento em nuvem de Silva para o negócio de fotografia que gerava 0 receita real. Olhei para o leasing do SUV de luxo, debitando automaticamente R$450 todo mês. Olhei para os prêmios de seguro de saúde premium que eu cobria pela empresa, porque meu pai dizia que era um benefício necessário. Até encontrei o sistema de monitoramento de segurança residencial que meu pai insistiu, tudo cobrado diretamente num cartão de crédito no meu nome. Quando o sol começou a nascer, lançando uma luz pálida e fria pelas persianas,
Apertei o botão de soma automática no final da coluna. O número final me encarou de volta na tela, brilhando completamente devastador. Mais de R$ 80.000. R. 80.000 em contribuições diretas e não essenciais para o conforto da minha família nos últimos 12 anos. Viagens para Silva, setups de jogos para Riven, dias de spa para Lirael e milhares de pequenos cortes invisíveis que secaram minhas economias. E isso nem incluía os R$ 23.000 em contas de luz, impostos prediais e pagamentos de hipoteca que eu tinha canalizado das minhas próprias contas só para manter o teto sobre a cabeça deles porque meu pai se recusava a orçar direito. Mostrei a planilha para Soren no fim de semana seguinte, quando nos encontramos para um café num café quieto no centro. Eu estava tremendo. Me sentia uma idiota enorme. Sentia que tinha jogado fora toda a minha juventude para financiar as ilusões de grandeza deles. Soren rolou pelas linhas e colunas, o rosto uma máscara de concentração quieta. Quando finalmente olhou para cima, estendeu a mão pela mesa e pegou a minha. Isso é um emprego em tempo integral, além do seu emprego real, disse ele suavemente. Você foi sufocada financeiramente. Ele sugeriu uma estratégia. Disse para eu colorir a planilha. Verde para despesas essenciais do negócio que eu era legalmente obrigada a pagar. Amarelo para despesas familiares compartilhadas que precisavam ser transferidas. E vermelho para as sanguessugas puramente pessoais que precisavam ser cortadas imediatamente. Ele não fez pressão. Explicitamente disse para eu não mudar nada ainda, só para ver o padrão com clareza. Ouvir ele validar minha realidade quebrou algo dentro de mim. Pela primeira vez em 12 anos, a represa cedeu completamente e eu sentei naquele café e chorei. Chorei pela carreira em contabilidade corporativa em São Paulo que nunca tive. Chorei pela entrada da casa que foi para o acordo do acidente de Riven. Chorei pela filha que ficou sozinha numa emergência, enquanto a mãe se preocupava com matrícula de academia. Chorei até não ter mais lágrimas, e quando terminei, a tristeza tinha ido embora, completamente substituída por uma raiva fria, afiada e calculista. Eu não era mais uma vítima. Era uma contadora preparando a auditoria mais importante da minha vida. A transição de uma capacho complacente e agradadora de pessoas para uma mulher ativamente tramando sua própria libertação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo quieto e metódico. Eu sabia que se simplesmente explodisse e gritasse com eles, meu pai usaria suas táticas de manipulação típicas, minha mãe choraria e os irmãos se uniriam contra mim. Eu precisava de uma estratégia, precisava de uma cápsula de escape e precisava construir lá inteiramente em segredo. O primeiro passo foi garantir minha própria máscara de oxigênio. Por anos, dependi do salário magro que meu pai depositava numa conta corrente conjunta, o que tornava meu dinheiro facilmente acessível e altamente visível para ele. Passei um horário de almoço caminhando até um banco diferente em outro bairro e abri uma nova conta solo de alto rendimento só no meu nome. Configurei senhas seguras, faturamento sem papel e um endereço de e-mail completamente separado para os extratos. Em seguida, precisava de renda independente. Tinha 12 anos de experiência hardcore e caótica em contabilidade, gerenciando a bagunça absoluta da empresa do meu pai. Eu era incrivelmente boa no que fazia. Quietamente comecei a pegar clientes de contabilidade freelance à noite e nos fins de semana. Comecei com uma empresa local de paisagismo desesperada por preparação de impostos trimestrais. Depois peguei uma boutique no centro que precisava das contas limpas antes de uma auditoria grande. Em 2 meses, tinha 5 clientes fixos pagantes. Cada real daqueles trabalhos freelance ia direto para minha nova conta secreta. Era inebriante. Pela primeira vez na vida adulta, observava um saldo bancário crescer sem a antecipação aterrorizante de Silva precisar de uma lente nova ou Riven exigindo mensalidade da faculdade. Aquele número crescente na minha conta segura não era só dinheiro, era liberdade, era um escudo. Ao mesmo tempo, comecei a imprimir resumos mensais das finanças do negócio e das minhas responsabilidades pessoais. Comprei uma caixa forte à prova de fogo, escondi no fundo do armário do meu apartamento e guardei as evidências físicas do dreno financeiro deles. Estava construindo um caso sólido e inegável. A mudança psicológica dentro de mim foi profunda.
Parei de ver os membros da minha família como entes queridos que precisavam da minha ajuda e comecei a vê-los como credores hostis. Quando minha mãe mencionava casualmente um novo conjunto bonito de móveis de varanda que viu num catálogo, deixando a revista aberta na minha mesa, eu não sentia mais aquela pontada familiar de culpa e obrigação. Em vez disso, só sorria, concordava que era lindo e jogava o catálogo na reciclagem no segundo que ela saía da sala. Soren era meu interlocutor durante tudo isso. Dávamos longas caminhadas à noite ao redor do Lago Iguaçu e eu atualizava ele sobre meus clientes freelance e meu fundo de escape crescente. Ele nunca me pressionava para ir mais rápido do que eu estava pronto. Entendia que desembaraçar uma teia de 12 anos de abuso financeiro exigia precisão, não só emoção crua. Eu não era mais só a maquinaria silenciosa da família Voss. Era a arquiteta da minha própria estratégia de saída, e a fundação finalmente estava sólida o suficiente para testar. Armada com minha conta secreta e um novo senso de autoestima, decidi que era hora de fazer um teste de estresse na dinâmica familiar. Precisava ver como eles reagiriam à palavra não. Não precisei esperar muito por uma oportunidade. Começou com Riven. Ele me encurralou na cozinha uma manhã, segurando uma impressão de uma grande loja de eletrônicos. Anunciou confiante que precisava absolutamente de um laptop top de linha de R$ 2.000 para os cursos online que viriam. Dizia que o setup atual que eu tinha pago 8 meses antes estava obsoleto e travando o software de estudo dele. Antes do despertar, eu teria suspirado, dado uma breve lição e entregado meu cartão de crédito. Dessa vez, olhei para a impressão, dobrei direitinho e devolvi para ele. Verifiquei seu histórico da faculdade ontem à noite. Riven disse calmamente, servindo uma xícara de café. Você não ganhou nenhum crédito nos últimos 3 semestres. Não precisa de um laptop novo para aulas que não frequenta. A resposta é não. Riven me encarou como se eu tivesse falado outra língua. A boca dele realmente abriu. Quando o choque passou, o senso de direito explodiu. Ele me acusou de sabotar o futuro dele. Fez um escândalo enorme e correu imediatamente para o nosso pai reclamar. 2 dias depois, Silva forneceu o segundo teste. Ela marchou para o escritório enquanto eu conciliava contas de fornecedores e exigiu R$ 1.200 por uma lente de retrato especializada. Dizia que era uma emergência absoluta para um casamento que supostamente fotografaria no mês seguinte. Olhei para cima das minhas planilhas. Não disse simplesmente: suas últimas 3 lentes estão juntando poeira na garagem, Silva. Use uma delas. A reação foi explosiva. A voz de Silva ecoou pelo armazém, atraindo meu pai do escritório dele. Garrick invadiu, o rosto já ficando naquele tom perigoso de vermelho. Exigiu saber por que eu estava sendo tão mesquinha e egoísta. Puxou sua arma favorita, gritando sobre como família apoia família e como eu estava sufocando a carreira da minha irmã por uns trocados. Para manter a paz temporariamente e evitar que ele mexesse nas minhas contas e descobrisse meu plano de saída, transferi o dinheiro do meu fundo freelance secreto. Mas o dano à dinâmica familiar estava feito. Minha hesitação, minha repentina falta de vontade de ser o caixa automático cego deles, desencadeou uma campanha enorme de difamação. Garrick percebeu que eu estava mudando e imediatamente culpou a única variável nova na minha vida, Soren. Meu pai começou a deixar artigos na minha mesa sobre demissões na indústria de tecnologia, tentando provar que Soren era um perdedor. Começou a se referir a Soren exclusivamente como aquele encrenqueiro, na frente de toda a família. Lirael, sentindo a tensão, de repente desenvolveu uma série de doenças misteriosas e vagas, suspirando constantemente e se recolhendo na cama, na esperança de que eu voltasse ao papel de cuidadora ansiosa e complacente. A atmosfera em casa e no escritório ficou incrivelmente tóxica, uma nuvem sufocante de agressão passiva e ameaças verbais, preparando o palco perfeito para as festas de fim de ano. Enquanto a tensão disparava, eu sabia que o relógio estava contando para um confronto enorme. Tinha que garantir que, quando a bomba finalmente explodisse, eu não seria pega pelos estilhaços financeiros. Precisava remover cirurgicamente a mim mesma das responsabilidades deles, o que significava executar o desembaraço legal. Nos bastidores, enquanto meu pai estava ocupado falando mal de Soren, eu estava enterrada em papelada. A maior ameaça era a hipoteca comercial do armazém no meu nome. Não podia simplesmente cancelar
sem destruir meu próprio score de crédito impecável. Em vez disso, passei semanas consultando quietamente com um advogado e revisando os documentos originais do empréstimo. Percebi que os pagamentos da hipoteca eram debitados automaticamente da minha conta corrente pessoal, que eu vinha financiando manualmente com a receita da empresa. Redigi cartas formais certificadas para o banco, notificando que estava removendo minhas contas pessoais do sistema de pagamento automático, forçando efetivamente o banco a buscar pagamento diretamente das contas da empresa que meu pai controlava. Contas que eu sabia que estavam perigosamente baixas por causa dos hábitos de gasto terríveis dele. Em seguida vieram as apólices de seguro do negócio, os registros de veículos comerciais e os planos familiares de celular. Não cancelei imediatamente. Isso daria tempo ao meu pai para reagir e me assediar. Em vez disso, redigi cuidadosamente documentos de transferência de titularidade para cada serviço. Programei e-mails para serem enviados aos provedores, solicitando que as responsabilidades de cobrança fossem transferidas para Garrick Voss, efetivas no final de dezembro. Também preparei o documento mais satisfatório da minha vida inteira, minha carta formal de demissão da empresa. Descrevi meus 12 anos de serviço, listei meu salário severamente subvalorizado e declarei claramente que estava deixando o cargo de controladora financeira da empresa, efetivo imediatamente após a entrega. Meu pai deve ter sentido que eu estava me afastando porque suas táticas de controle ficaram desesperadas. No início de dezembro, Soren e eu tínhamos planejado um fim de semana tranquilo em Blumenau. Tínhamos reservado um hotel bom e planejado tours por cervejarias. Era minha primeira férias reais em 4 anos. Mencionei casualmente durante um jantar familiar dominical miserável. Garrick imediatamente bateu o garfo na mesa. Cancele ordenou, me encarando do outro lado da mesa. Temos hora extra obrigatória no próximo fim de semana. Precisamos fazer uma contagem completa de inventário do armazém antes do frio do inverno. Eu sabia com certeza que a contagem de inventário não era devida por mais um mês. Era um puro jogo de poder malicioso. Ele queria provar que possuía meu tempo e queria humilhar Soren me forçando a cancelar os planos. Olhei para ele, sentindo a caixa forte à prova de fogo cheia de evidências no meu apartamento, sentindo a segurança da minha conta bancária freelance e sabendo que os documentos de transferência já estavam assinados e prontos para serem enviados. Não discuti. Só assenti devagar e disse que cuidaria do inventário. Passei minhas noites completando o trabalho dos dias à frente do cronograma, garantindo que a armadilha dele falharia. Quando a semana do Natal chegou, o desembaraço legal estava completo. Eu era um fantasma na máquina financeira deles, só esperando o momento certo para desaparecer completamente. O dia de Natal chegou, trazendo consigo uma frente fria uivante e amarga que cobriu Curitiba com geada. O tempo combinava perfeitamente com o humor dentro da grande casa suburbana dos meus pais. Eu tinha convidado Soren para se juntar a nós, sabendo muito bem que entrar naquela casa com ele era como entrar num barril de pólvora com um fósforo aceso. Mas eu o queria lá. Precisava da força quieta dele para o que eu estava prestes a fazer. Chegamos às 16. No momento em que pisamos pela porta da frente, a agressão passiva nos acertou como uma parede física. Minha mãe, Lirael, nos recebeu vestindo um avental que parecia limpo demais para ter sido usado em cozinha de verdade. Deu a Soren um sorriso apertado e forçado e imediatamente voltou para a cozinha, alegando que o molho precisava da atenção total dela. Na sala de estar, Silva estava inclinada sobre a mesa de jantar fortemente decorada, ajustando um arranjo de abóboras e velas. Segurava o celular alto, tirando fotos para o feed estético das redes sociais, documentando o banquete luxuoso que meu cartão de crédito tinha financiado no final. Riven estava largado no sofá de couro caro, um controle de videogame nas mãos, mal grunhindo um reconhecimento quando entramos. Meu pai estava sentado na grande poltrona reclinável, tomando um copo de uísque. Olhou Soren de cima a baixo com desprezo aberto. Trouxe o encrenqueiro. Eu vejo, murmurou Garrick, alto o suficiente para nós dois ouvirmos. Sentamos à mesa de mogno quando tudo estava pronto. O banquete era ridículo. Um peru assado enorme, 4 acompanhamentos diferentes, vinho caro e taças de cristal. Pelos primeiros 20 minutos, a conversa ficou agonizantemente superficial.
Falamos sobre a frente fria, os horários dos limpa-neves e os playoffs de futebol da escola local. Mas a tensão era tão espessa que dava para cortar com a faca do peru. Soren, sempre o diplomata, tentou engajar meu pai numa conversa civilizada. Educadamente perguntou a Garrick sobre a temporada de instalações da primavera que viria e mencionou alguns novos designs de irrigação resistentes à seca que tinha visto na indústria. Meu pai parou de mastigar, deliberadamente pousou o garfo, inclinou-se para a frente e cortou Soren no meio da frase. Softwares chiques e aplicativos de celular nunca vão substituir trabalho duro e físico, filho, zombou Garrick, a voz pingando condescendência. No meu tempo, construíamos impérios cavando valas com as próprias mãos, não apertando botões num teclado. A mesa ficou completamente silenciosa. Minha mãe encarava intensamente seu purê de batata. Silva sorriu atrás da taça de vinho. Riven parou de mastigar. Garrick virou a cabeça devagar, travando os olhos em Soren com um olhar de puro veneno puro. Então me diga, Soren, disse Garrick, a voz subindo de volume. O que exatamente você faz que paga o suficiente para distrair minha filha mais velha das responsabilidades de sangue para esta família? Senti meu coração acelerar, mas minhas mãos, descansando no colo, estavam perfeitamente firmes. O tempo de se esconder tinha acabado. O pavio estava aceso. Não deixei Soren responder. Respirei fundo devagar. Olhei direto para o rosto vermelho e arrogante do meu pai e falei com uma voz assustadoramente calma. Soren não está me distraindo de nada, disse, minha voz ecoando ligeiramente na sala de jantar silenciosa. Já enviei minha demissão formal para o servidor da empresa. Ela é efetiva amanhã de manhã às 9. A reação foi instantânea. O queixo do meu pai literalmente caiu. Minha mãe congelou, uma colher de servir pairando no meio do caminho entre a tigela e o prato. Riven realmente olhou para cima da comida. Silva abaixou o celular, os olhos arregalados. Demissão? Gaguejou Garrick, recuperando a raiva rapidamente. Você não pode simplesmente sair dessa família. Você não pode nos abandonar. Ignorei o surto dele e continuei, a voz firme, recitando os números que tinha gravado na memória naquela noite sem dormir com a planilha. Eu paguei as prestações da hipoteca da expansão do segundo armazém por 5 anos, declarei claramente. Paguei todas as contas de luz desta casa enorme, cobri o leasing de luxo do carro de Silva, o seguro de saúde premium para vocês 4 e a mensalidade desperdiçada da faculdade de Riven por 12 anos. O rosto do meu pai foi de vermelho para um tom perigoso de roxo. Você está jogando fora tudo o que construímos juntos, rugiu ele, batendo o punho pesado na mesa com tanta força que as taças de cristal chacoalharam. Nós não construímos nada juntos, respondi, minha voz virando gelo. Vocês construíram uma fachada e usaram meu score de crédito e minha juventude roubada para financiá-la. Vocês não me deram nenhuma participação, nenhuma sociedade e um salário de auxiliar. Meus clientes de contabilidade freelance agora me pagam mais em 1 mês do que este negócio familiar nunca pagou em 3. Pelo canto do olho, vi Silva pegar o celular discretamente e apontar a câmera para nós, gravando toda a explosão por baixo da mesa. Ela queria drama para os amigos. Eu estava prestes a dar a ela um assento na primeira fila para o fim da vida confortável dela. Garrick empurrou a cadeira para trás violentamente. As pernas arranharam alto contra o piso de madeira. Chega! Gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Você está envergonhando esta família na frente do seu convidado. Você nos deve tudo. Nós colocamos um teto sobre sua cabeça e te demos um emprego quando você não era nada. Se é assim que você retribui nossos sacrifícios, berrou Garrick, apontando o dedo diretamente para a pesada porta da frente, então saia. Leve seu namoradinho encrenqueiro e saia da minha casa. E nem pense em voltar até estar pronta para se ajoelhar e pedir desculpas direito. Eu me levantei. Minha cadeira não arranhou. Olhei para minha mãe, que simplesmente cruzou os braços ao redor de si mesma e olhou para o lado. Olhei para meus irmãos, que não ofereceram absolutamente nada. Peguei meu casaco no gancho do corredor. Soren estava logo atrás de mim, uma sombra silenciosa e apoiadora. Meu pai subiu as escadas pisando duro e desceu com minha mochila azul velha, jogando-a aos meus pés. A frente fria lá fora uivava contra as janelas. Ele abriu a porta da frente,
deixando uma rajada de vento gelado e geada entrar no foyer quente. Fora, ordenou, ficando ereto, completamente convencido do próprio poder absoluto. Acreditava de verdade que eu congelaria, entraria em pânico e voltaria rastejando antes do amanhecer. Peguei a mochila, pisei na varanda coberta de geada e deixei Soren me levar até o carro dele. A pesada porta de carvalho bateu atrás de nós, o trinco clicando alto. Dirigimos devagar pelas ruas traiçoeiras e não limpas. Olhei pela janela para a geada caindo, me sentindo mais leve do que em 12 anos. Meu pai achava que tinha acabado de me banir para o frio. Ele não tinha ideia de que eu era quem controlava o termostato. A queda não demorou meses ou anos. Começou meras 48 horas depois que fui jogada na frente fria. Passei sexta e sábado no calor quieto e seguro do apartamento de Soren, bebendo chá quente e monitorando meu e-mail. Eu sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. No sábado à tarde, Riven tinha uma prova online de recuperação marcada para uma disciplina de ética empresarial que já tinha reprovado 2 vezes. Ele tinha me mandado mensagem no início da semana exigindo que eu garantisse que a rede estivesse estável. Sentada à mesa da cozinha de Soren, abri meu laptop, entrei no portal mestre do provedor de internet e naveguei até as configurações da conta. O serviço estava inteiramente no meu nome. Cliquei no botão vermelho brilhante que dizia desconectar serviço efetivo imediatamente. O e-mail de confirmação chegou na minha caixa de entrada segundos depois. Menos de 20 minutos depois, meu celular começou a vibrar fora da mesa. Era meu pai. Deixei cair na caixa postal. Depois Riven ligou, deixando mensagens de áudio frenéticas e gritando. O fiscalizador marcou minha conexão. A voz de Riven rachou de pânico na gravação. Tomei falta automática. Liga o roteador agora mesmo. Elara, você está destruindo minha vida. Encaminhei para ele o aviso por e-mail, que tinha redigido semanas antes, dizendo que todas as contas de utilidades não essenciais seriam fechadas a menos que transferidas para o nome de Garrick Voss. Não recebi resposta. O próximo dominó caiu no fim de semana seguinte. Era a temporada principal de casamentos indoor de inverno e Silva tinha reservado uma cerimônia altamente lucrativa e de alto perfil num hotel de luxo no centro. Ela tinha se gabado disso por meses, dizendo que elevaria sua marca. Entrei no site da empresa de leasing automotivo. Como já tinha removido meu cartão de crédito pessoal do sistema de débito automático, o pagamento de dezembro do SUV de luxo dela tinha oficialmente falhado. Como titular principal do leasing, autorizei uma reposição voluntária imediata por não pagamento. No sábado à tarde, bem quando as damas de honra estavam se alinhando para as fotos, um caminhão de reboque comercial enorme entrou no estacionamento do hotel. Silva me ligou do local, histérica. Havia barulho caótico de planejadores de casamento furiosos e convidados chorando ao fundo. Meu carro está sendo preso por um caminhão agora mesmo, gritou Silva no telefone. Estou parada no estacionamento congelante de Salto Alto. Manda eles pararem. Você está me envergonhando na frente de clientes ricos. Lembrei calmamente a ela do aviso certificado de transferência que ela tinha ignorado. Ela gritou uma sequência de palavrões para mim. Desliguei o telefone e bloqueei sistematicamente o número dela, o de Riven e o da minha mãe. O silêncio que se seguiu foi o som mais bonito que eu já tinha ouvido. A perda de internet e de um carro de luxo foram inconvenientes dolorosos, mas a devastação verdadeira chegou em janeiro, quando as engrenagens financeiras enormes pararam de girar. Meu pai passou dezembro se debatendo, tentando descobrir como operar um negócio sem sua diretora financeira gratuita e sem meu score de crédito impecável atuando como rede de segurança. As apólices de seguro do negócio venceram primeiro. Sem meus pagamentos automáticos, a seguradora exigiu um prêmio inicial enorme para reinstalar a cobertura sob o perfil de crédito terrível de Garrick. A notícia se espalhou rapidamente pela indústria local. 2 grandes desenvolvedores comerciais imediatamente retiraram os contratos da Primavera, recusando-se a trabalhar com um contratante sem seguro. Depois veio o golpe fatal, a hipoteca do armazém. Meu pai tentou pagar a prestação mensal enorme usando a conta operacional da empresa, mas o cheque voltou sem fundos violentamente. O banco, vendo um histórico de pagamentos atrasados e instabilidade financeira repentina, marcou a conta. Exigiu um pagamento balloon imediato
e enorme para colocar o empréstimo em dia. Meu pai entrou em pânico, tentou pegar um empréstimo ponte, mas todo o banco da cidade deu uma olhada no histórico de crédito dele e na receita em colapso do negócio e riu dele para fora do saguão. Para evitar a execução da hipoteca do armazém comercial e a falência total, meu pai teve que sacrificar seu prêmio máximo, sua imagem. No meio de fevereiro, a grande casa suburbana de 5 quartos foi colocada no mercado imobiliário. Como eles estavam desesperados por dinheiro líquido para satisfazer o banco comercial, tiveram que listar a um preço de queima de estoque. A casa vendeu em 3 semanas para um comprador à vista agressivo. Ouvi por amigos de família mútuos sobre a mudança caótica e miserável. Meus pais empacotaram décadas de tralha acumulada e se mudaram para um apartamento apertado de 2 quartos num bairro menos desejável. O apartamento tinha paredes finas compartilhadas e uma lavanderia de moedas no corredor. Meu pai teve que converter um cantinho minúsculo da sala de estar no novo escritório, operando o negócio moribundo de uma mesa dobrável. Os sonhos de fotografia de Silva evaporaram sem seu SUV gratuito e orçamento infinito de equipamentos. Ela foi forçada a pegar um emprego trabalhando turnos duplos como garçonete num restaurante movimentado de brunch no centro, trocando as alças da câmera por um avental manchado, só para pagar as taxas enormes de reboque que ainda devia. Riven teve que largar a faculdade comunitária de vez. Sem meu dinheiro para amortecer, pegou um emprego de salário mínimo carregando caixas pesadas num centro de distribuição, trabalhando em turnos de madrugada e voltando para casa com músculos doloridos em vez de pontuações altas. O conforto deles tinha desmoronado completa e totalmente. 1 ano se passou desde aquela noite gelada de Natal. Minha vida parece completamente diferente agora. Oficialmente incorporei meu negócio freelance em Soluções Financeiras Voz, alugando um espaço de escritório moderno e brilhante no centro. Tenho mais clientes do que consigo atender, e minhas contas bancárias estão seguras e prosperando. Soren e eu nos casamos numa cerimônia quieta e íntima no cartório. Minha melhor amiga, Beatrix, ficou ao meu lado como testemunha. Não houve contas enormes de catering, nem sessões de fotos estéticas e absolutamente nenhum drama familiar. Compramos uma bela casa modesta de 3 quartos num subúrbio quieto. Soren passa os fins de semana feliz mexendo em protótipos de casa inteligente no nosso quintal. E eu passo meus fins de semana fazendo o que quero. Alguns meses atrás, Beatrix e eu fizemos parceria com um centro comunitário local para lançar um programa especializado de bolsas. Usamos uma parte dos lucros da minha firma para financiar moradia de emergência e oferecer aulas de educação financeira para mulheres que estão escapando de abuso doméstico e financeiro. Ajudar outras mulheres a aprender como construir suas próprias cápsulas de escape tem sido a experiência mais curadora da minha vida. Não falei uma única palavra com minha família desde o dia em que o carro de Silva foi rebocado. Eles permanecem bloqueados em todas as plataformas. No entanto, na semana passada, quando fui checar minha correspondência física no escritório, encontrei um envelope branco simples. Reconheci imediatamente a caligrafia cursiva caprichada. Era da minha mãe, Lirael. Sentei à minha mesa olhando para o envelope. Sabia exatamente o que havia dentro. Seria uma aula magistral de agressão passiva. Seria uma carta cheia de desculpas vagas, pesados trips de culpa e alegações de que eu tinha destruído impiedosamente nossa bela família por um pouquinho de dinheiro. Seria um convite para voltar, perdoar e lentamente abrir minha carteira novamente. Não senti raiva, não senti tristeza. Só senti uma profunda sensação de paz. Peguei um marcador preto grosso da gaveta, escrevi "devolver ao remetente" na frente do envelope e o joguei de volta na caixa de saída sem abrir. Eles perderam a casa, o status e a vida fácil que construíram nas minhas costas. A carta recente da minha mãe alegava que destruí a família por um pouco de dinheiro. Então me diga, eu sou a errada por cortar a corda salva-vidas de R, 80 mil deles, e assistir o conforto deles desmoronar, ou devo finalmente abrir aquela carta de desculpas? Obrigada por assistir. Se ainda não se inscreveu, aperte o botão para mais histórias diárias e deixe seu veredito nos comentários abaixo.